Fala galerinha, para a gente fechar essa sequência de aulas, bora falar um pouco sobre circunferências. Quando eu falo sobre circunferências, eu preciso que vocês entendam os elementos que a minha circunferência tem, certo? Então a circunferência tem esse formato redondo e tudo. Quando eu falo sobre circunferência, eu estou só falando sobre a borda, não estou falando de algo que seja preenchido, fechou? Então, quando eu falo sobre círculo, que eu tô falando sobre algo que é preenchido lá dentro, no meio, fechou? Então, tipo uma pizza que você tá vendo aí na imagem, ela forma um círculo, ok? A borda da pizza é o que a gente diz que é a circunferência. Tranquilo? Maravilha! E ela tem alguns elementos importantes, entre ele a corda, o que é a circunferência, né? O que é um arco de circunferência, ok? Mas o principal deles que você precisa saber é o raio, ok? Então, o raio, esse cara aqui, é a distância do centro até a borda dessa minha circunferência. Então, isso aqui é um raio. Esse outro segmento que eu vou fazer também é um raio. É um raio, beleza? Perfeito. O que seria um diâmetro? O diâmetro seria um segmento que passa, que sai da borda, passa pelo centro e chega até outra borda. Beleza? Que nem esse daí que eu fiz. Tem a medida de dois raios, né? Aqui é um raio, aqui é um outro raio. Então é duas vezes o raio. Beleza? Maravilha. O diâmetro, a gente diz que é a maior corda de uma circunferência. Corda é sempre um segmento que sai da borda e chega na borda. Ok? Isso aqui é uma corda. A corda de maior tamanho é o diâmetro que a gente chama. Se liga só. O que você precisa saber para sua prova? Você precisa saber que o comprimento de uma circunferência, eu pego a minha circunferência, eu corto essa circunferência e abro ela e meço com a régua, ela vai ter essa medida aqui, ok? Como que você vai fazer para lembrar disso? Você vai pensar assim, na borda de uma pizza, o que você coloca ali dentro? Coloca catupiry, fechou? Aí você vai lembrar do catupiry, ok? Catupiry. Então aqui o 2, 2, o pi, o 3,14 aproximadamente, e o r, que é o raio dessa circunferência. Não tem segredo, algo simples, pense fácil. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma pizza, eu quero saber quanto que é o tamanho dessa minha borda. Se eu pego todas as pizzas, como só a parte de dentro, deixo as bordas, depois pego todas as bordas, vou colocando alinhadas essas minhas bordinhas e meço com uma trena, uma régua, uma fita métrica, eu vou ter qual tamanho? Aí a gente vai ter o seguinte, é só fazer a substituição, né? É que a gente já tem o tamanho do raio, que é 10. Então, ó, o comprimento dessa minha circunferência, esse C que a gente está chamando, ele vai ser 2 vezes o π vezes o raio. O raio ele vale 10. Multiplica. 2 vezes 10 vai dar 20. 20π. 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 Fechou? Em algumas questões ele até dá adote o π igual a 3,14. Dá adote o π igual a 3,1. Adote o π igual a 3. Se ele falar, aí a gente coloca. Então, por exemplo, adote o π igual a 3. Então, C... Eita, esse C ficou feio. C igual a 20 vezes 3. Mas a gente só substitui se a questão falar. Se não falar, deixa o π lá, ok? 20 vezes 3 dá 60. Então, esse comprimento é igual a 60. 60 o quê? Ué, não é o que você mede com a régua? Continua a mesma medida. Vai ser 60 centímetros. Se o raio é centímetro, aqui o comprimento vai ser centímetros, ok? Tranquilo? Fez sentido? Não tem segredo, é o catupiry, ok? Próxima questão. Cara, a gente precisa comentar sobre esse tópico. Expressões algébricas. O que é que você precisa saber sobre expressões algébricas? A gente já está entrando nos últimos assuntos para a gente fechar
esse conteúdo bacana, boa parte do conteúdo que vai cair na sua prova. Fechou? Vem comigo, não desanima não. Ó, eu preciso saber reduzir a termos semelhantes expressões. Então, por exemplo, se eu tenho 4x mais 8x menos x, tem como eu simplificar isso, deixar menor? Tem. Quando eu falo sobre expressões algébricas, eu estou falando sobre expressões que têm letras. Por isso tem essa ideia de álgebra. Álgebra é a parte que começa a colocar letra na matemática. Letra na matemática? É, letra na matemática. Vem comigo. 4x mais 8x menos x. Todos eles possuem a mesma parte que tem letra. A parte que tem letra de cada um é o x. Ok? Ok? Massa. Aí olha só. Uns detalhes que a gente precisa comentar. Toda vez que aparece só o x, que nem está aparecendo aqui nesse último caso, na frente dele é como se tivesse o número 1, ok? 1x. Em vez de colocar um x, coloca só x. Mas a gente pode seguir como se tivesse esse 1. E como que a gente faz essa operação de adição? Como é que a gente reduz esses termos? A gente pode juntar esses termos que têm a mesma parte com letra, a parte literal que a gente chama. Todo mundo aqui, a parte literal não é x, ok? Então, a gente pode juntar esses caras. Eu tenho 4x com mais 8x, ao todo eu vou ter 12x aqui do começo. 12x menos 1x, aqui eu vou ficar com, exatamente, 12 menos 1 vai dar 11x. Então, ó, aqui a gente vai ter essa expressão toda se resume a 11x. 11x. Ok? Eu só pude juntar essas partes aqui, esses monômios que a gente chama, esses termos algébricos, porque eles possuem a mesma parte literal. Olha para essa outra situação aqui. Você concorda aqui comigo que todos eles têm x? Só que tem um detalhe. Se um negócio é x, o outro negócio é x quadrado, eles são coisas diferentes. Então, eu só posso juntar quem é x com quem é x. Então, eu posso juntar esse com esse. E eu só posso juntar quem é x quadrado com quem é x quadrado. Tranquilo? Então, não tem segredo. É que eu vou juntar o 3x com o 5x. Detalhe, é menos 5x. O sinal que está à esquerda vem junto, né? Então vai ficar, eu estou com 3x e aí eu perco 5x. Então lembra daquela ideia dos ganhos e perdas. Se eu tenho 3, perdi 5, estou devendo 5. Então vou ficar com menos 2. 2 o quê? X. Ok? Mantém a parte literal. E aqui essa outra parte, ó. Eu tenho 8x quadrados e eu ganho mais x quadrado. Mais x quadrado é como se tivesse 1. Lembra? Mais 1x quadrado. Eu tenho 8x quadrado mais 1x quadrado, vai dar um total de 9x quadrados. Positivos. Então, mais 9x quadrados. Ah, professor, ótimo. Então, agora vai ficar, eu estou devendo 2 e eu tenho 9. Então, vai ficar 7x... Não, não vai ficar. Lembra que eu te falei, o que é x só mistura com o que é só x. O que é x quadrado só mistura com o que é x quadrado. Então, toma esse cuidado para você não errar nisso, beleza? X só mistura com x, x quadrado só com x quadrado. Quando a gente está pensando nessa ideia de reduzir termos semelhantes, fazendo essas adições algébricas que a gente chama. Aí toma cuidado, é diferente se a gente estivesse multiplicando. Multiplicar, beleza. Mas quando você vai somar ou subtrair, só os que têm a mesma parte literal. Beleza? Para a gente finalizar essa revisão zona, que a gente conseguiu falar sobre muita coisa, eu preciso que você saiba encontrar o valor numérico de expressões algébricas. Professor, como que é isso, hein? Ó, olha para essa letra A. Qual é o valor numérico dessa expressão aí? Não tem segredo. Você vai pegar a expressão, vai escrever. Então, a expressão é x sobre 2 mais 6. E ele fala, qual que é o valor numérico dessa expressão? Essa. Para o x igual a 8. E aí, no lugar do x, você vai colocar o número 8. Ok? Então, essa expressão zona aí vai ficar
quando eu trocar o x pelo 8? Vai ficar assim. Vai ficar 8 sobre 2 mais 6. Não tem segredo. Vai ficar então 8 sobre 2. Toda fração é uma divisão. 8 sobre 2 vai dar 4. Vai ficar 4 mais 6, que vai ser igual a 10. Show? É só substituir, não tem segredo. Está resolvida essa letra A. Calcular valor numérico é isso, é substituir um número na expressão. Para x igual a 8, qual é o valor numérico de x mais 6 sobre 2? Também não tem segredo. No lugar do x, eu vou colocar o número 8 na expressão. Então, olha só, olha só, olha só. Letra B. Minha expressão é x mais 6, sobre 2. Aqui você vai substituir, então vai ficar, no lugar do x, 8, então vai ficar 8 mais 6 sobre 2. Aqui você vai fazer primeiro essa adição, depois vai ficar 8 mais 6, 14, 14 embaixo o 2. Vai ficar então 14 sobre 2, vai dar 7. Fechou? Então o valor numérico quando x é 8 dessa expressão é 7. Beleza? Aqui, ó, mesma coisa. Quando y é menos 1, qual que vai ser o valor numérico dessa expressão aqui? Só fazer com calma. Quando a gente substitui, vira uma expressão numérica. Expressão numérica é easy demais. Vem comigo. Ó, y ao quadrado mais 4y, eita, 4y mais 1. No lugar do y, eu vou colocar que número que ele falou? Menos 1. Galera, cuidado. Quando for um número negativo, sempre que você for substituir, coloque ele entre parênteses, ok? Então, ó, vou colocar entre parênteses, vou até colocar de outra cor, para ficar destacado. Então, ó, vou colocar ele de vermelho. Vai ficar menos 1 no lugar do y. Esse primeiro y está ao quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado. Mais 4y. O y, quando você substitui um valor negativo, coloca entre parênteses. O 4 não está colado no y, ele está multiplicando, ok? Então vai ficar 4 vezes menos 1. Coloca o pontinho, que aí você já não esquece. E no finalzinho tem mais 1. Você viu que eu só peguei o valor e substituí? Não tem segredo. Ok? Agora é só fazer as contas. Ó, aqui você vai fazer primeira potência, então vai ficar menos 1 ao quadrado. O que é menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1, menos com menos, mais, não precisa nem escrever o mais, 1 vezes 1, 1. Lembra do que eu falei, ó. Potência, que a base é negativa, expoente é par, resultado é positivo, ok? Aqui, ó, multiplicação, mais com menos, vai dar menos 4 vezes 1, 4, e aí tem o 1 lá no finalzinho, 1. Fechou? Agora é só você pensar aqui com ganhos e perdas. Lembra, ó, 1 menos 4 mais 1. Tô com 1, tem uma dívida de 4, então 1 tem uma dívida de 4, vou ficar devendo 3, paga só parte da dívida. Depois eu tenho mais 1, paga mais um pouquinho da dívida, fico devendo só 2. Então minha resposta final é menos devendo 2. Tranquilo? Então essa aqui vai ser a nossa ideia. Eu vou deixar essa letra D para você fazer e mandar aqui nos comentários, fechou? Então, com essa explicação, eu finalizo e encerro aqui esse bloco, essa sequência dessas aulinhas, ok? Você está preparado para essa prova? Faz mais alguns exercícios, reanalisa suas escritas, dá uma olhada no caderno, pega esse papelzinho que você anotou a nossa aulinha,
dá uma revisada, respira, vai com calma fazer essa prova. Não esquece de seguir aqui o canal da PMF, dá um joinha aqui no vídeo, fechou? E é isso, um abraço, uma boa prova!